Mercedes-Benz é uma das empresas mais antigas e luxuosas do mundo, valendo cerca de 80 bilhões de dólares. Estando entre os carros mais desejados e caros hoje, é fácil esquecer que teve um começo humilde. Tudo começou com um engenheiro pobre que enfrentou dívidas e fracassos e busca da sua construção da primeira carruagem sem cavalos. Apesar de seus desafios, ele veio a provar que todos estavam errados, transformando seu pequeno empreendimento na primeira e maior empresa de produção de automóveis do mundo no final do século XIX. Mas o que começou em um sucesso de inspirar a história veio a tomar um rumo sombrio. A empresa lucrou com o fornecimento de veículos militares para os nazistas, sob o trabalho de trabalhadores forçados. Então prepare-se e separe a pipoca para assistir à história incrível da Mercedes-Benz e seu criador Carl Benz. Carl Benz nasceu em novembro de 84, na cidade de Mühlberg, na Alemanha, em uma família muito humilde. Seu pai trabalhava como maquinista e mal conseguia sustentar sua família. O pai de Carl viria a falecer quando ele tinha 2 anos de idade, infelizmente deixando sua mãe em uma dificuldade financeira. Nem é preciso destacar o quanto a infância de Benz não foi fácil, mas mesmo vivendo na pobreza, indo deitar com fome, sua mãe batalhou para garantir a educação do filho, graças a ela. Carl foi capaz de frequentar a escola e demonstrou sinais de brilhantismo desde jovem, principalmente em química e mecânica. Com 15 anos, Carl decidiu seguir os passos de seu pai e passar no exame de admissão da universidade para engenharia mecânica, onde ele conheceu o professor que desempenharia um grande papel em sua vida, Ferdinand Hettenberger. Ferdinand Hettenberger é considerado a principal figura que transformou a engenharia mecânica em uma profissão que se baseia em oficina em uma ciência técnica. Na Alemanha, acreditava-se que as máquinas a vapor, que eram usadas nas principais vias como ferrovias e embarcações da época, estavam se tornando coisa do passado sob o seu ensino. Daí o interesse de Benz em carruagens sem cavalos realmente começou a decolar e, sendo ele um próprio ciclista, ele começou a mexer em sua bicicleta, experimentando modos de criar veículos com um motor. Naquela época, engenheiros e inventores já haviam tentado criar um automóvel. Embora alguns tenham conseguido criar, as primeiras invenções ainda não eram totalmente práticas. Carl percebeu que a maioria desses veículos eram baseados em tecnologia de motores a vapor. Daí veio a orientação de seu professor Ferdinand. Então, ele percebeu que deveria tentar um conceito diferente. Enquanto muitos riram no começo de sua visão, ele acreditava que precisava de um tempo para provar. E assim, logo depois de se formar, Carl passou 7 anos trabalhando em diferentes empregos de engenharia e construção, e enquanto tentava se encaixar em qualquer um deles, usou todo o seu aprendizado e iniciar seu próprio negócio em 1871, com 27 anos. Carl fez parceria com August Ritter, um mecânico, e juntos começaram a operar em uma fundição de ferro e oficina mecânica em Mannheim. E na mesma época, Benz continuava trabalhando em seu projeto, tentando desenvolver a carruagem motorizada. Tendo um companheiro para ajudar a administrar o negócio era uma boa ideia. Mas, infelizmente para Carl, seu companheiro acabou se revelando não confiável. E depois de ter suas ferramentas apreendidas pelas autoridades locais, seu negócio enfrentou muitas dificuldades durante seu início. Felizmente, Carl também conheceu uma mulher naquela época, Bertha Ringer, e ela se tornaria sua esposa alguns anos depois, nascida em uma família bem-sucedida. Bertha era uma mulher de valor forte e não suportava os esforços de seu noivo sendo desperdiçado por seu sócio. Então, ela decidiu usar seu próprio dinheiro para comprar a parte do negócio de Ritter, colocando ela e Carl no controle total da empresa. Juntos, foram capazes de reverter a situação, mantendo o negócio funcionando pelos próximos 10 anos, apesar de dar dificuldades durante essa fase, quando Carl foi capaz de mostrar seu verdadeiro gênio, tendo grande desenvolvimento e avanços em seus experimentos, principalmente no desenvolvimento do motor a gasolina de 2 tempos em 1879 para adquirir mais receita.
ele começou a patentear suas invenções, como o sistema de regulagem de velocidade do motor, ignição por meio de bateria, vela de ignição, carburador, embreagem, mudança de marcha e um radiador. E com esses designers, Carl não só estava se aproximando de realizar seu sonho de uma carruagem sem cavalos, mas também permitindo que ele adicionasse mais produtos que ele poderia vender em seu negócio. No entanto, o negócio não estava indo bem o quanto ele esperava. Os custos pela produção do Carl's Venture aumentava tanto que os bancos exigiam que fossem incorporados, o que o forçou a se associar com outros investidores e, eventualmente, transformar sua empresa em uma sociedade por ações em 1882. No final, Carl ficou apenas com 5% do valor de sua empresa e, portanto, foi rebaixado de sua posição para piorar a situação. Suas ideias não eram levadas mais em consideração quando a empresa projetava novos produtos. Na verdade, ele não tinha mais palavras a dizer na empresa. Frustrado e magoado com o acordo, Carl pegou suas coisas e deixou a empresa no ano seguinte. Deixar sua empresa foi algo muito difícil para Carl, mas essa decepção o deixou ainda mais determinado a ir em busca do sucesso. Sua paixão antiga por bicicletas o colocaria em direção a Max Rose e Friedrich Wilhelm, dois homens que tinham uma oficina de consertos de bicicleta em Mannheim. Juntos, eles fundaram a Benson C e focaram em fabricação de máquinas industriais e motores a gás estacionários. Diferente do empreendimento anterior de Carl, este já começou muito bem, se tornando bastante lucrativo em pouco tempo, com renda constante e chegando a uma equipe de 25 pessoas. Benz finalmente direcionou seu foco para seu objetivo principal e sonho de vida de construir um automóvel com seu motor a gás, em vez de simplesmente colocar um motor em uma carruagem. Carl construiu a carruagem em volta do motor usando tecnologia parecida com a de uma bicicleta. Ele montou o que muitos consideram o primeiro verdadeiro automóvel em 1885. Uma perua patenteada de Ben. Este veículo tinha 3 rodas de arame e 2 lugares formando um triciclo e era movido a um motor a gasolina de 4 tempos. Com um motor de um cilindro, produzia 2/3 de potência e podia andar cerca de 11 km por hora. Benz sabia que isso era revolucionário e, depois de testar e refinar o veículo, ele dirigiu seu Wonder Carro para o público no verão em 1886. Porém, ele receberia críticas divididas entre os críticos. Enquanto alguns admiravam sua criação, a maioria das pessoas eram céticas em relação à máquina. E muitos não queriam que ele a dirigisse na rua, com medo de que o veículo pudesse explodir. Outros até acreditavam que Benz era o diabo dirigindo uma carruagem. Seus parceiros de negócio não ficaram muito felizes com isso, e sua obsessão com o automóvel o manteve longe de seu trabalho, e eles não viam como sua invenção poderia ser útil porque alguém a compraria. Eles falaram que não era mais rápida que um cavalo e que poderia quebrar facilmente e pode ficar sem combustível. Porém, Carl Benz, convencido que sua carruagem sem cavalos era o futuro, começou a fabricar carros para venda em 1888. A primeira pessoa no mundo a fazer isso, sua principal apoiadora foi sua esposa, que ficava com seu marido em sua oficina dando novas sugestões. Mas mesmo depois de fazer melhorias na carruagem, as pessoas ainda não enxergavam o que Carl envergava. Por outro lado, as poucas pessoas que vieram a comprar os carros só usavam para pequenas distâncias e, mesmo assim, precisavam de mecânicos para estarem com eles. O tempo todo também não ajudavam o fato de serem muito caros, sendo acessíveis apenas para os ricos. Até mesmo muitos deles não gostavam deles por conta do barulho. Dito isso, Carl Benz deveria convencê-los que o futuro era os automóveis. No verão de 1888, Bertha Benz acordaria cedo enquanto Carl ainda estaria dormindo para partir em uma das viagens mais importantes do mundo automotivo e levando com ela seus 2 filhos, partindo em direção a Pforzheim para fazer uma visita à sua mãe que estava a 66 milhas de distância.
Berta, sem informar a Carl, partiu nessa aventura. E mesmo nunca tendo feito uma viagem longa dessa forma, ela estava determinada a provar que a importância da invenção de Carl e essa jornada não seria nada fácil para Berta, enfrentando problemas ao longo do caminho, como estradas empoeiradas e pedregosas que eram para cavalos, e precisando parar para conseguir mais gasolina e fazer ajustes mecânicos. A viagem de Berta e seus 2 filhos durou mais de 12 horas, mas chegaram ao seu destino com total segurança. Essa viagem alcançou o objetivo que Berta buscava: fazer as pessoas perceberem que o automóvel era o passo para o futuro. E a invenção de Benz tornou-se o assunto na cidade, recebendo grande publicidade para os negócios de Carl. Logo, seu negócio começou a expandir rapidamente e, em 1890, tornou-se o segundo maior fabricante de motores da Alemanha. E mesmo a empresa não vendendo muitos carros, mas sim os seus motores estacionários, e a adição de mais 2 sócios que logo ajudariam a mudar o cenário dos carros, com inovações como a transmissão planetária, adição de um pivô duplo e o motor flat com configuração boxer. E projetando um novo automóvel com seus parceiros, que chegaria ao mercado em 1890, e ele chamou o novo projeto de Benz Victoria, sendo um veículo mais luxuoso para 2 passageiros, e vinha com um motor de 3 cavalos, capaz de atingir 18 km por hora graças à sua confiabilidade. O veículo vendeu muito bem, mas foi o designer seguinte, Benz Velo, o mais barato e que realmente decolou com 1.200 unidades fabricadas. O Benz Velo se tornou o primeiro veículo em produção em grande escala do mundo, tornando a Benz Succeed a maior empresa automobilística da época. Mas enquanto desfrutava de seu sucesso, a Benz recebia muita pressão de uma outra empresa chamada Daimler. O motor rival era liderado por Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach. Ambos eram geniais os engenheiros. Porém, Gottlieb Daimler, em particular, eram conhecidos por serem extremamente competitivos e tinham muito conhecimento e conexões como administrar um negócio. Conhecimento que Carl Benz não teria muito. O primeiro carro Daimler vendido comercialmente surgiu em 1892. Após 2 anos, eles seguiram com um carro de 2 cilindros e em 1897 eles lançaram o primeiro motor dianteiro chamado Daimler Phoenix. Daí, ficou claro que a empresa Daimler estava alcançando Benz, por terem veículos mais atraentes e confortáveis para o público. Daimler veio a falecer em 1900, deixando Maybach no comando, mas foi sob o comando de Maybach que ele projetou sua maior conquista, o Mercedes 35 cavalos de potência, em 1901. Esse foi o primeiro veículo a montar a ideia moderna de carro em ter um poderoso motor a gasolina, um carro maior com um chassi de aço e, sob medida, o Mercedes se destacava e, como ele montou o carro em visão de competição, o empresário batizou o carro com o nome de sua filha Mercedes. O carro veio a ganhar vários eventos e corridas de rua, alcançando uma velocidade máxima de 56 km por hora e assim superando qualquer veículo da época. E com isso, a Daimler batizou todos os seus veículos como Mercedes e começando a construir novos modelos destinados a corridas. Porém, essa nova tendência não seria muito bem aceita pelos parceiros de Carl Benz, que esperavam uma resposta de Carl a Daimler, assim vindo a contratar alguns designers franceses para ajudar a criar um novo modelo. Carl não curtia a ideia de carros em alta velocidade e vias públicas, e esse novo modelo fabricado não faria o sucesso esperado, que fez a empresa de Benz enfrentar uma crise entre 1901 e 1904. Desanimado, Carl decidiu deixar a empresa, mas permanecendo no conselho de administração. E assim, ele começou a permitir que seus carros participassem de corridas, e o sucesso que seus carros fizeram nas corridas veio a reerguer sua empresa em 1908.
e um grande carro de Benz de 120 cavalos de potência que foi de Leningrado a Moscou em 8 horas e meia em uma velocidade de 50 milhas por hora, essa foi uma grande vitória e levar em consideração as condições das estradas nessa época. Porém, o que veio a destacar a marca em si foi o Blitz de 200 cavalos e batendo todos os recordes de velocidade da época, e sendo os carros mais visados, e ambas as empresas fizeram muitas vendas nos anos seguintes. Porém, o breve sucesso logo foi interrompido pelo conflito da Primeira Guerra Mundial em 1914, apagando muitos negócios e abalando a economia global. E com a derrota da Alemanha, veio a Grande Depressão, fazendo as duas empresas lutarem incansavelmente para se manterem em pé, mas deixando a rivalidade de lado, as duas empresas resolveram juntar forças e depois de 2 anos vieram a se fundir com a piora da economia alemã e nascendo uma nova empresa chamada Daimler-Benz, sendo rebatizados como Mercedes-Benz, lançando grandes modelos na década de 1920, com a ajuda de um grande engenheiro chamado Ferdinand Porsche, que viria a ser um grande nome do automobilismo, e com Benz ainda no conselho administrativo da Daimler-Benz, ele pode apreciar seus ótimos lançamentos e vendo a diferença que fez no mundo automobilístico. Pouco tempo depois, Carl Benz viria a falecer no dia 4 de abril de 1929, com 84 anos. Após seu falecimento, a empresa continuou a crescer e tornando-se uma das principais fabricantes de carros de alto desempenho do mundo. E com a entrada de Adolf Hitler no poder na Alemanha, em 1933, a empresa teve seus bons momentos, pois Hitler queria mostrar a engenharia e tecnologia da Alemanha ao mundo, e a escolha dele foram os carros alemães, levando os carros alemães a eventos automobilísticos internacionais. Porém, a Daimler-Benz se viu em uma posição ruim devido ao início da Segunda Guerra Mundial em 1939. E com a falta de demanda de carros comuns para civis, a empresa direcionou-se à fabricação de veículos militares submarinos, tanques, motores de aeronaves para o exército nazista. O principal negócio passou a ser fabricação de caminhões militares e em 1942 a fabricação de carros para civis foi totalmente interrompida. E a empresa foi totalmente direcionada ao esforço de guerra. E a Daimler precisaria de mais trabalhadores para a grande demanda de armamentos e para atendê-la, a empresa começou a recrutar mulheres e acabando a recorrer ao trabalho forçado, usando prisioneiros de guerra e civis sequestrados e mantidos, e campo de concentração, passando por longas horas de trabalho, situação precária, e pressão por parte dos alemães. Muitos dos trabalhadores eram da Europa Oriental e eram mantidos a condições desumanas, e muitas pessoas morreram passando pelas piores circunstâncias de trabalho, e chegando ao fim da guerra em 1945. A Daimler-Benz enfrentaria grandes desafios devido ao tratado, perdendo todas as mudas filiais ao redor do mundo e, assim, retornando às suas fábricas no país de origem e recomeçar do zero, e vindo a se reestruturar. E apesar de suas fábricas terem sido bombardeadas, a Daimler-Benz ainda tinha uma vantagem diferente de suas concorrentes, que era montar seu próprio projeto, e, em 1946, reconquistando a reinstalação de suas filiais no território americano e poder produzir e assim se reconstruindo, sendo um grande desafio para a Daimler-Benz e se recuperando totalmente. E a empresa Mercedes-Benz focando em veículos específicos como ambulâncias, viaturas policiais e vans para entregas, e em 1947, a empresa viria a retomar a produção de veículos de passageiros, e mesmo com todas essas condições ruins, a Mercedes-Benz conseguiu se reerguer, e em apenas um ano, conseguindo reconstruir sua imagem e faturando cerca de $1 bilhão em vendas bem-sucedidas, a Mercedes se tornou uma das marcas de carro mais valiosas e importantes do mundo. Se você gostou desse vídeo,
Deixe seu like e inscreva-se no canal. Ative o sininho e acompanhe nosso conteúdo. Até o próximo vídeo!